Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma grande bênção estar com vocês aqui nesta ocasião, para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Para isso, vamos ler na Escritura na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 2 e 3, e também na carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, e no capítulo 1 do Apocalipse. São três escrituras que nós teremos para esta ocasião. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 1 até o 3 diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: aqui Cristo falando disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. E na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ou seja, é o mesmo sempre, porque Ele é eterno. Esse é o mistério de Deus, o Pai, de Cristo, da carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. E como pode ser possível que Jesus seja o mesmo ontem, hoje e sempre? Para obtermos mais informações sobre este tema, vamos ler no capítulo 8 de São João.
nos versículos 56 até o 58, onde nos disse: Cristo disse para os judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo disse aqui que ele é antes de Abraão. Consequentemente, se ele é antes de Abraão, ele é eterno. E no capítulo 17 de São João, a partir do versículo em diante, Cristo, falando com o Pai, disse: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo nos mostra aqui que antes do mundo existir, antes que a criação existisse, Cristo já estava com o Pai, estava a seu lado. Portanto, Jesus Cristo é eterno. O mistério de Deus o Pai e de Cristo é simples. E o próprio Cristo disse que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Isso nos ensina em Gênesis. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Escritura nos ensina que a imagem de Deus é Cristo. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Então vejam que aqui mostra que por meio de Cristo, Deus fez o universo. Assim São Paulo nos ensina. O qual, ou seja, Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. E quem é a imagem da pessoa divina? Jesus Cristo. E sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. São Paulo aqui nos ensina que Cristo é a imagem do Deus vivente. E isto também ele ensinou na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12 em diante, onde ele disse: com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui São Paulo novamente nos mostra que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso quer dizer que o Deus invisível tem uma imagem que seria vista. A imagem do Deus invisível é o anjo do pacto, que também é chamado de o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Essa é a imagem do Deus invisível, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, que é Cristo no seu corpo angelical. Nesse corpo angelical, foi do qual Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse corpo angelical, Jesus Cristo era antes de Abraão. E também, sendo que esse corpo angelical é a imagem do Deus invisível, ele era antes de toda a criação. Ele era antes do mundo. Por isso é que o apóstolo São Paulo, aqui nesse mesmo capítulo 1 da carta aos Colossenses, onde estávamos lendo, continuando no versículo 16, ele disse: nele, ou seja, em Cristo, ele é a imagem de Deus, e disse: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E por meio de Jesus Cristo, no seu corpo angelical, chamado Espírito Santo, também chamado de o Verbo que estava com Deus, e era Deus, aquele Verbo se encarnou, habitou entre nós, entre os seres humanos. Isso está no capítulo 1 de São João, versículo 14. E no capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, nesse mesmo versículo 18 do capítulo 1 de São João, ele disse: jamais alguém viu Deus. Portanto, todas as pessoas que disseram ter visto Deus, essas pessoas ficam aparentemente como que nunca viram Deus. Mas a Escritura não se contradiz. Todas as pessoas que disseram que viram Deus estavam corretas. E a mesma Escritura diz que Adão via Deus, falava a Deus com Adão, e Adão falava com Deus.
Dios visitaba a Adán Deus visitava Adão viniendo en su cuerpo angelical, no seu corpo angelical, el cuerpo angelical teofánico, que é o corpo teofânico de Cristo. Porque esse corpo angelical, llamado también el Espíritu, também chamado Espírito Santo, es la imagen de Dios, é a imagem de es Deus. Cristo, É Cristo, del pacto. o anjo do pacto. Por eso cuando aparecía Por isso, quando ele aparecia, el pacto delante de Dios, quando o anjo do pacto, o anjo de Deus aparecia para os diferentes profetas, Moisés, como para Moisés, Manoah, para Manoá, también le apareció como também apareceu para a Jacob Jacó y a otros hombres de Dios, e para outros homens de Deus, Abraham también, para Abraão le também. dijo yo soy el E Dios com ele disse: Todopoderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. También encontramos que Jacob quiso E nós conocer podemos el ver que ángel quando Jacó quis que conhecer así lo bendijo, o nome do anjo que lhe apareceu e o abençoou, se lo dio a conocer. o anjo não se deu a conhecer. En ese mismo capítulo 32 del Génesis, Mas Jacó depois, nesse mesmo capítulo 32 do Gênesis, a partir do versículo 24 até o 32, colocou por nome de Peniel, ese lugar donde tuvo nesse lugar experiencia, onde Peniel. ele teve essa experiência. ¿Y por qué le puso ese nombre? E por que ele colocou este nome? Le puso ese nombre Colocou este nome? Vamos ler esta passagem. capítulo 30, No livro do Gênesis, versos 26 en no adelante, capítulo dice, 32, a partir do versículo 24 em diante. estaba luchando Jacob, aún desde el verso 24 dice así, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aqui diz que o anjo com o qual estava Jacó lutando De lo que va a suceder en este disse: tiempo final. Así se quedó Jacob solo, Porém, Jacó ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. a su familia, Isso é tipo e figura do que sucederá neste tempo final. cuales se iban Assim, Jacó ficou sozinho, en el camino, porque havia enviado a sua família diante dele, hermano de Jacob, que ia se encontrar cuando el varón obrigatoriamente no podía con él, com Esaú no seu caminho. tocó en el sitio de Esaú, de su irmão muslo, de Jacó. y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse-lhe: Deixa-me ir, porque já está raiando a No me alva. bendices. Porém ele disse: Não te deixarei, até que me abençoes. También el cristianismo, la iglesia del Señor Cristo, Da mesma forma, de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no cristianismo, quiere de parte de Cristo, esteve agarrada de Cristo pela bênção que quer vida eterna. da parte de Cristo, do anjo do pacto, que é a bênção da vida eterna. Y ha conocido el nombre E conheceu de Cristo, el ángel o nome de Cristo, do anjo do pacto, nombre para redención, o nome para a redenção, salvación, para a salvação, el Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ha deseado conocer E tem desejado conhecer o nome novo do Senhor Jesus Cristo, cuál él habla en do qual Apocalipsis, ele fala capítulo no capítulo 3 do Apocalipse, verso 12. no versículo Y 12, capítulo 2 e também no verso capítulo 17 2, versículo del 17. Apocalipsis. Todos los que han leído esa escritura E todos que têm lido esta escritura, saben, porque lo creen, saben que él porque tiene creem, sabem que ele nombre tem nuevo. um novo nome. Y como Jacob deseo conocer el nombre
E como Jacó desejou conhecer o nome do anjo que lhe apareceu, así también da mesma forma, lo ha deseado cada conocer crente em Cristo cada tem creyente en Cristo. desejado conhecê-lo. Capítulo 13, verso 12 dice de No Apocalipsis, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 12, diz: A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também mi nombre o nuevo. meu novo nome. Es Cristo el que dice que él Cristo tiene foi quem disse que tem un nombre nuevo. um nome novo. Ese misterio será revelado E esse mistério será en el día revelado postrero no último dia a la iglesia para a igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y ahora continuamos con Génesis. Les leí capítulo 3 del Apocalipsis, verso 12, y ahora Vamos continuar lendo em continuamos Gênesis, leyendo en Génesis, após termos lido o capítulo 3, versículo 12 do Apocalipse. E no versículo 27 do Gênesis disse: y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Le dice a Jacob. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Y el varón le dijo, Então lhe "No disse: se dirá más tu Não nombre te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, y has vencido". e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó, diciendo, E Jacó lhe perguntou, dizendo: "Declárame ahora tu nombre". Dá-me, eu te peço, Y el varón a saber o respondió, teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? dijo allí, E ali o abençoou. llamó Jacob el nombre E de Jacó aquel chamou o lugar, nome daquele lugar Peniel, porque dijo, porque dizia: Dios cara a Vi cara, Deus cara a cara, y fue e a minha alma librada mi alma. foi salva. Dijo que vio a Dios Ele disse que viu a Deus cara a cara y había visto, e tinha visto o anjo de Deus. es que en el ángel, en É aquel porque cuerpo angelical estaba Dios, porque no anjo, el cuerpo angelical de naquele Dios, corpo angelical, llamado Deus del estava. pacto, Porque esse é o corpo angelical de el Deus, cuerpo chamado o anjo do teofánico pacto. de Dios. É o corpo teofânico de Deus. Jesucristo É en Jesus su Cristo, cuerpo no seu angelical. corpo angelical. Por isso é que Jesucristo Por podia isso dizer, é que antes Jesus Abraão Cristo fosse, podia dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu São sou. Paulo disse que ele E é São Paulo disse antes que o mundo que foi. ele é antes do mundo existir. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, E Jacó "Vi a Dios chamou o cara nome a daquele cara, lugar Peniel, e foi porque livrada minha dizia: alma". Vi Deus cara a cara e a minha alma foi salva. Y Peniel lo que significa es el rostro de Dios. E Peniel significa o rosto de Deus. Vi a Deus cara a cara. Y ahora San Juan capítulo 1, verso E depois, 18, em São dice, João, no capítulo 1, versículo 18, nos diz nadie le vio jamás, que jamais alguém que viu a el Deus, único Hijo, mas o Filho unigênito que está no seio do él Pai, le declaró este o revelou, o lo que declarou. Jacob vio E quem Jacó viu a Jesucristo en su foi cuerpo angelical, Jesus en el Cristo cual no seu corpo angelical, estaba Dios. em quem Deus estava. Aun cuando Cristo estaba en su cuerpo E de mesmo carne, quando Cristo estava no seu corpo de carne, o qual nasceu através da Virgem Maria, dijo a sus discípulos en el capítulo ele 14, disse para os seus discípulos, y no también capítulo 14 de São João, en el capítulo 10, bem como no capítulo de San 10, Juan, verso 30, no versículo el Padre y 30, yo, una cosa eu somos. e o Pai San somos Juan um. capítulo 10 São João verso capítulo 30. 10, versículo 30. y San Juan capítulo 14, E no capítulo 14 de São João, en San Juan capítulo 14, Cristo dice, Cristo yo soy el camino, disse: Eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida. e a vida.
y nadie viene al Padre E ninguém vem ao Pai, sino por mí. senão por mim. San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante. São João, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Está diciendo que están viendo al Padre Estava dizendo que estavam vendo o Pai. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele estava dizendo para eles que Y que están viendo al Padre. conheciam o Pai e estavam vendo o Pai. Felipe le dijo, Señor, muéstranos del Padre y nos basta. Filipe lhe disse: Jesús le dijo, tanto Senhor, tiempo mostra-nos o estoy Pai, con o que nos vosotros, basta. Disse-lhe no me has Jesus: conocido, há tanto Felipe, tempo estou convosco que não me tendes quien conhecido, me ha Filipe. visto a Quem mí, me vê a ha mim, visto al Padre. vê o Pai. ¿Cómo, pues, E dices como tú, tu dizes, mostra-nos o Pai? o muéstranos el Padre? ¿No crees Não que yo crês estoy- tu no crees que yo eu estoy en el estou no Padre Pai e que o y el Pai Padre en mí? está em Las mim? palabras que yo As hablo, palavras que eu vos no las digo, hablo por mí não as mismo, digo de mim mesmo, sino que el Padre que mas mora en mí, o Pai que él está em hace mim las obras. é quem faz as obras. Credme que yo soy en el Crede-me Padre, que eu estou no Pai e o Pai em mim. de otra manera, Crede-me, credme ao por menos, las mismas por obras. causa das mesmas obras. O sea, Ou seja, creer a Jesucristo, crer em que el Jesus Padre Cristo, estaba en él, crer que o Pai creer estava por las nele, mismas obras, crer pelas próprias obras, porque as obras que Jesus Cristo fazia não eram obras de um homem, mas eram obras de Era Deus. Dios haciendo esas obras por medio Era Deus fazendo essas obras por intermédio de Cristo, nosso y Salvador. por lo tanto Dios Portanto, estaba en Cristo, Deus estava em Cristo, haciendo esas obras, fazendo essas morando en obras, Jesucristo, habitando em Jesus Cristo, es o qual la imagen en su cuerpo é a imagem no seu corpo angelical e é a sua semelhança física no seu corpo de carne. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já pisou neste planeta Terra. Ele é nada menos que o Verbo encarnado, nada menos que Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O corpo angelical de Cristo é a imagem de Deus, é o corpo angelical de Deus. E o corpo físico de Jesus Cristo é a semelhança física de Deus. Por isso, quem viu Cristo, viu Deus. Por isso é que os profetas do Antigo Testamento, quando se encontravam com o anjo do pacto, diziam que tinham visto a Deus. E no Novo Testamento, os que viram a Jesus estavam vendo Deus vestido de um corpo de carne chamado Jesus. Esse é o mistério de Deus o Pai e de Cristo, do qual São Paulo nos falou no capítulo 2 da carta aos Colossenses, nos versículos 2 e 3. Por isso, quem apareceu para Abraão no capítulo 17 do Gênesis, a partir do versículo 1, vejam como ele disse, como Deus falou com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus apareceu no seu anjo, no anjo do pacto, e disse para Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
E nós lemos no Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, onde Jesus Cristo disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui Jesus Cristo está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. É porque Jesus Cristo, no seu corpo de carne, é a semelhança física de Deus. É o corpo físico de Deus. E Jesus Cristo, no seu corpo angelical, Ele é a imagem de Deus. É o corpo angelical de Deus. A imagem angelical de Deus. Por este motivo, quando o anjo do pacto aparecia para os profetas, eles diziam que viram Deus cara a cara. Por exemplo, quando Moisés se encontrou com Deus, no capítulo 3 do livro do Êxodo, a Escritura diz que o anjo do pacto lhe apareceu. O anjo de Deus lhe apareceu numa sarça que ardia e não se consumia. Moisés se aproximou para ver essa visão. E o porquê essa árvore não se consumia, não se queimava. E quando se aproximou dessa luz, desta chama de fogo, escutou as palavras que disseram para Moisés. No capítulo 3 do livro do Êxodo. E apacentando Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se queimava. Então Moisés disse: virarei-me para lá ver esta grande visão, porque a sarça não se queima. E o Senhor, vendo que virava-se para ver, Deus bradou a ele do meio da sarça, lhe dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E lhe disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus do pai de Moisés. O pai de Moisés era Amirão. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus, consciente de que ele estava tendo um encontro com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus do seu pai Amirão. Nós podemos ver que numa ocasião, quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus lhe disse: homem algum me verá e viverá.
E lhe disse mais: te colocarei na fenda de uma rocha e passarei diante de ti. E quando tiver passado, tu me verás pelas costas. Ou seja, que Moisés estaria vendo o corpo angelical de Deus de costas. Em palavras mais claras, estaria vendo o corpo angelical de Jesus Cristo. Deus é um mistério e, consequentemente, também Jesus Cristo é um mistério, o anjo do pacto. Jesus Cristo, no seu corpo de carne, também é um mistério. É o mistério de Deus o Pai e de Cristo, o qual se encarnou na forma de um homem, numa forma humana, para visitar a raça humana, visitar o seu povo Israel e realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por esse motivo é que, embora Israel rejeitou Cristo, Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso tinha que suceder por esse motivo. Foi que Cristo pediu perdão para o seu povo Israel. Assim vimos que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Deus, no qual Deus estava morando. E quando aparecia, Deus estava aparecendo vestido com esse corpo angelical, com esse corpo teofânico. No livro dos Juízes, no capítulo 13, nos diz que a esposa de Manoá se encontrou com o anjo de Deus, que ele disse que ela teria um filho. Ela foi e o contou ao seu esposo Manoá. Ela era estéril. Manoá orou a Deus, pediu a Deus que lhe enviasse novamente este anjo que havia aparecido para sua esposa. Deus enviou novamente o anjo que apareceu à esposa de Manoá. E ela foi e contou a seu esposo. E Manoá com a sua esposa vieram à presença do anjo. E Manoá lhe perguntou: és tu o varão, o anjo, que apareceu para minha esposa outro dia? E ele disse: sim, eu sou. Manoá lhe perguntou como deveria ser criado o menino. O filho do qual falou a sua esposa, a senhora Manoá. E o anjo lhe disse: como foi dito para ela, assim deverá ser criado. E lhe explicou o que tinha dito para ela. Então Manoá lhe ofereceu uma comida, um cabrito. Mas o anjo lhe disse: eu não comerei do teu pão, mas se tu quiseres sacrificar, sacrifica-o a Deus. E assim Manoá fez a oferta para Deus com o cabrito e o colocou sobre a rocha. E o anjo subiu por meio do fogo desse sacrifício, dessa oferta que Manoá estava oferecendo a Deus. E quando subiu pelo fogo desse sacrifício, Manoá então ficou mais assustado.
E logo entendeu que esse era o anjo de Deus, o anjo do pacto. Em palavras mais claras, Manoá entendeu que esse era o corpo teofânico e angelical de Deus. Deus estava visitando-o, vestido de um corpo angelical, chamado o anjo do pacto. E ele teve tanto temor e se assustou tanto, que disse para sua esposa: haveremos de morrer, porque vimos Deus cara a cara. Como Deus havia dito para Moisés: homem algum me verá e viverá. Então Manoá estava assustado. E é o que se passa com muitas pessoas. Quando querem ver anjos, querem ver Deus. E assim sucessivamente. Mas quando chegam a ter essa experiência, se assustam muito. Manoá foi uma dessas pessoas, bem como o pai de João Batista e também a Virgem Maria. Porém, nós não podemos falar nada contra essas pessoas, porque se passaria o mesmo conosco se tivéssemos uma experiência como essa. Porém, quando o Verbo, o anjo do pacto, se fez carne na pessoa de Jesus, que é o verbo de carne, o corpo de carne, onde o anjo do pacto estava morando e, consequentemente, onde Deus estava morando, porque Deus estava morando no anjo do pacto, no corpo angelical. E ele entrou para morar no corpo de carne. Por isso é que Cristo dizia: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Era Emanuel, Deus conosco, fazendo todas essas maravilhas que a Escritura nos conta de Cristo. Ele dizia também que não fazia nada senão o que ele escutava ao Pai falar, e que não fazia nada senão o que via o Pai fazer. Em palavras mais claras, ele ouvia a voz do Pai lhe falando, e era isso que ele falava ao povo, bem como via Deus fazendo milagres em visões. E isso era mesmo o que ele buscava. Se ele via Deus numa visão fazendo um milagre com um cego, ele olhava bem na visão e buscava esse cego lá no meio do público. E então, o mesmo que Deus fazia e lhe mostrava em visão, era o que Jesus via e logo fazia com a pessoa. Isso era Deus por meio de Jesus, fazendo esses milagres. Era assim com os profetas do Antigo Testamento. Também era com os apóstolos. Era também com o reverendo William Branham. E assim será quando tivermos o cumprimento da visão da tenda e esteja em ação, se operando a terceira etapa. Será Jesus Cristo falando por meio do seu Espírito. Jesus Cristo se manifestando e fazendo todas as coisas que ele prometeu fazer para este tempo final, no cumprimento da visão da tenda, que foi mostrada para o reverendo William Branham. E por que será assim? É porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o anjo do pacto. Ele é o Senhor. Ele é o Espírito Santo no seu corpo angelical. Ele
é a semelhança física de Deus no seu corpo de carne, corpo que já está glorificado e que não pode voltar a morrer. E esse é o tipo de corpo que toda pessoa deseja ter. Esse é o tipo de corpo que Ele dará para todos os crentes nele, os quais já partiram em todas as eras passadas. E para mim, e para quem mais? Para cada um de vocês, para os que estivermos vivos e que permaneçamos vivos até a vinda do Senhor, com os santos que fisicamente morreram, com os quais Ele virá, para ressuscitá-los em corpos físicos glorificados e eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. É por isso que eu estou 73 anos mais próximo dessa promessa. anos, 73 anos mais próximo do novo corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, que Ele me dará, de acordo a como Ele prometeu. E para quem mais? Para cada um de vocês também, pois a quantidade de anos que você tem é o que você tem mais próximo desse novo corpo. Isso é para mim. E essa promessa, como crentes em Cristo, é para você também. Por isso é que os crentes em Cristo de todas as eras, durante esses 2000 anos, estiveram esperando a vinda do Senhor com os santos que partiram, para ressuscitá-los e para transformar a todos os crentes em Cristo nascidos de novo, que estiverem vivos aqui na terra. Ele prometeu e Ele o fará, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e não há coisa alguma impossível para Ele. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos diz que a sua vinda será para nos transformar. No capítulo 3, versículos 20 ao 21, disse: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Viram? Ele virá para transformar os nossos corpos físicos e transformá-los em corpos imortais, eternos e glorificados, como o corpo que Ele tem, que transformará o nosso corpo abatido. Porque nós, sendo reis, sacerdotes e juízes do reino de Cristo, viemos a esta terra nestes corpos mortais, nos quais nós estamos vivendo numa etapa de humilhação, onde, sendo ricos no reino de Deus, estamos passando por uma era onde a maioria dos crentes em Cristo não tem as riquezas terrenas que devem ter, mas as terão quando tiverem o corpo glorificado e eterno. E as terão no reino de Cristo, o nosso Salvador. E ali será onde Ele disse: fazei tesouros, onde? Nos céus, nesse reino dos céus, que será restaurado e estabelecido aqui na terra, também chamado de reino de Davi, que será restaurado conforme as promessas divinas.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo, ou seja, para que seja semelhante ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu, o qual é imortal e está sentado à destra de Deus como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada um dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Esse tipo de corpo que ele tem é o que eu terei, e será um corpo jovem para toda a eternidade. E quem mais? Cada um de vocês também. Não serei eu somente, mas vocês também. É por isso que nós estamos esperando a vinda do Senhor, com todos os santos que morreram fisicamente, os quais Ele os ressuscitará em corpos glorificados, eternos, jovens. E quando nós os vejamos, seremos transformados, de modo que mantenhamos-nos com a fé viva nas promessas de Cristo, sabendo que quem prometeu é poderoso e é fiel para cumprir suas promessas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, manifestado no seu corpo angelical. E seu corpo de carne está glorificado, ou seja, manifestado no corpo teofânico e angelical de Cristo, e também no seu corpo físico que já está glorificado. Consequentemente, nós temos uma visão, ou uma vista clara de Deus em toda a sua plenitude em Cristo, para reconciliar consigo mesmo o mundo, para realizar essa obra de redenção, para reconciliar o ser humano com Deus. E para isso foi que Deus veio manifestado em toda a sua plenitude em nosso Salvador Jesus Cristo. E por isso foi que Jesus Cristo tinha que morrer para realizar esta obra de redenção, para a reconciliação do ser humano com Deus. São Paulo disse: se conhecemos Cristo segundo a carne, já não mais. Por quê? Porque ele já não tem mais o seu corpo mortal, em que podia morrer para a realização da obra da redenção. O seu corpo já foi glorificado. E agora nós conhecemos Cristo glorificado, Cristo no corpo glorificado, no qual está a plenitude de Deus. Todos os crentes em Cristo, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, seriam aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. São as ovelhas que o Pai lhe deu para que as buscasse e lhes desse a vida eterna. São as pessoas que o receberiam como Salvador. As pessoas que o veriam como o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Por isso, o que Deus fazia estando no seu corpo angelical, lá no Antigo Testamento, depois estando no seu corpo de carne, ele também fazia estas obras. E depois, as coisas que Jesus Cristo fazia, ele dizia: as obras que eu faço também os crentes as fará. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós a vemos desde o dia de Pentecostes, fazendo as mesmas obras que Cristo fazia.
Isto é, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, atuando na e através da sua igreja, levantando instrumentos nos quais e através dos quais ele estaria se manifestando e realizando as mesmas obras que Cristo fazia quando ele estava no seu corpo de carne. E o corpo de carne de Jesus Cristo foi glorificado. E o corpo de carne que agora ele tem para atuar é a sua igreja. A sua igreja é o seu corpo místico de crentes. E por isso as obras que foram manifestadas na igreja do Senhor Jesus Cristo durante esses 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje, são as obras de Cristo, o qual é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E ainda tem mais coisas e mais obras para serem realizadas. Não percamos de vista o que ele prometeu, porque ele cumprirá. E veremos Cristo fazendo estas obras que ele prometeu, realizando-as, cumprindo-as neste tempo final. Como ele cumpriu as obras que ele prometeu para cada etapa da sua igreja. Deus estava em Cristo em toda a sua plenitude. E agora Cristo esteve na sua igreja, atuando de etapa em etapa. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus, capítulo 28, e versículo 20. Também em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E como ele estaria? Em Espírito Santo. Portanto, agradecemos a Deus por tudo o que ele nos mostrou através da Bíblia, através da Escritura, das palavras de Jesus, dos seus apóstolos, do apóstolo São Paulo, que nos disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e sobre mim. Que o Senhor siga acrescentando na sua igreja as pessoas que faltam para que brevemente se complete o grupo de crentes em Cristo, o aprisco das ovelhas de Cristo. Brevemente se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, mas a fé de Cristo nasceu enquanto escutava a pregação do Evangelho de Cristo, então pode recebê-lo como seu Salvador pessoal nestes momentos. E nós estaremos orando por você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações e que ainda não receberam Cristo, podem fazer isso nesses momentos. Podem chegar até aqui na frente. E aí onde se encontrem em outras nações, nas igrejas, nos auditórios, ou no lugar onde se encontrem, para que fiquem incluídos na oração, que nós estaremos fazendo dentro de alguns minutos. E as crianças dos 10 anos de idade em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Recordem o que Cristo disse. Deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. O mais importante para o ser humano é a vida eterna. Se esta vida terrena é tão importante, muito mais a vida eterna. E agradecemos a Deus por esta vida terrena,
embora seja temporária, porque ela nos dá a oportunidade de recebermos Cristo como nosso Salvador e de obtermos a vida eterna. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. O ser humano pode obter a vida eterna por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto o indivíduo, a pessoa, estiver viva, e poderá obter a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Se deixar passar essa oportunidade, logo jamais a encontrará. Escutar a pregação do Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nascer na alma da pessoa e recebê-lo como Salvador é uma questão de vida eterna. É a oportunidade que Deus dá para a pessoa obter a vida eterna e viver eternamente com Cristo no seu reino. Cristo é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Assim nos disse São Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 11 em diante. Deus tem muitas pessoas aqui em Villahermosa, na República Mexicana, em toda a República Mexicana, e está chamando-as neste tempo final. Também tem muitas pessoas em toda a América Latina e no Caribe, e está chamando-as neste tempo final. Tem muita gente na América do Norte, na Europa, na África, em todas as nações, e está chamando-as neste tempo final. E para completar a sua igreja, e completará a sua igreja de um momento a outro. Então virá com os crentes que morreram fisicamente, os ressuscitará. E aos que vivermos, nos transformará. Esse é o programa de Deus para o tempo final, para o último dia, o qual já começou. O último dia já começou de acordo ao calendário gregoriano, mas nós não sabemos em que ano do último dia, do último milênio, ocorrerá a vinda e a ressurreição dos mortos em Cristo, bem como a transformação dos que vivemos. Não sabemos em que ano será, nem em que mês ocorrerá, nem em que dia ocorrerá, mas que ocorrerá, sim ocorrerá, porque está prometido na palavra de Deus. O próprio Cristo prometeu isso. E os apóstolos deram testemunho, ungidos pelo Espírito Santo, de que ele regressará no último dia com os santos que morreram, ressuscitando-os. E aos crentes nele vivos, os transformará. Portanto, o Espírito Santo deu testemunho através dos apóstolos do que Deus fará neste tempo final.
Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Podem continuar vindo aos pés de Cristo as pessoas também nas demais nações, para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas aquelas que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Ainda estão vindo mais pessoas. É por isso que estamos aguardando mais alguns minutos ou alguns segundos, até que elas cheguem, para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todos vocês. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, tanto aqui presentes como nos diferentes países, nestes momentos. Pai, receba-as. Ó Deus, receba-as no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos vocês repitam comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador, que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim e Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faz uma realidade na minha vida a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. Amém. Você me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Você me dirá: eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Eu criei e o recebi como meu Salvador. E agora eu desejo ser batizado na água no seu nome, no nome do Senhor. E quando podem me batizar? Esta é a sua pergunta. E porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados. E até mesmo Jesus Cristo foi batizado por João Batista.
E se Jesus Cristo teve necessidade de ser batizado para cumprir toda a justiça, e ele disse que nós, os que creiamos nele, sejamos batizados, então nós podemos ser batizados. Vocês podem ser batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. O batismo na água é simbólico, tipológico. E no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. Quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Portanto, vocês podem ser batizados. Todos que estão aqui presentes, como vocês que estão em outras nações, que receberam Cristo como Salvador nestes momentos. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.